Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da série de novidades do Laravel 9. Nesse vídeo nós vamos comentar um pouco sobre novidades bem pontuais, bem tranquilas, tá? A primeira delas, vou te mostrar aqui o redesign da página de erros, tá bom? Que a gente teve esse incremento lá na versão 6 e na versão 9 agora nós tivemos uma melhoria, uma mudança no visual dessas páginas. Eu vou falar também sobre um shortcut para slots de componentes Blade nomeados, tá? E também algumas diretivas bem interessantes que vão facilitar muito certos trechos das nossas views e também a parte ali do Blade Render. Então, são coisas bem pontuais, bem simples e acho que fica bem interessante a gente já trazer esse amontoado de novidades aqui para a gente já adiantar, inclusive, a nossa série. Então, primeiramente, vamos entender aqui o que veio de mudança nesse pensamento do Laravel nas páginas de erro, tá? A gente lembra que, vindo aqui no nosso Visual Studio Code, eu já deixei o meu web server aberto aqui, tá bom? E essa aba aqui livre para a gente manipular, fazer algumas gerações se necessário. Aqui se você vier aqui no Composer.json, só para a gente dar uma olhada, a gente vai ter a dependência do Laravel Ignition, tá? Que foi uma página de erro com mais incrementos em relação às páginas de erro que usavam o pacote Whoops anteriormente à versão 6. Tá? Na versão 6 em diante, a gente teve essa adição do Ignition, tá? Que traz uma página de erro bem mais detalhada, com mais informações para a gente. E agora ela sofreu um redesign, tá? Então a gente teve esse redesign e como a gente pode ver isso, né? Acho mais simples e impossível. A gente pode vir aqui no nosso Routes Web, tá bom? Aqui mesmo nessa nossa rota principal, eu posso fazer aqui um throw new exception e eu coloco aqui, quero ver a nova página de erro. Tá bom? Então, estamos disparando aqui, lançando uma exception para que a gente possa ter isso capturado dentro do Laravel e a gente ter a nossa tela de erro ali que sofreu esse redesign aqui para a gente. Então, vamos aqui no Chrome, eu vou atualizar aqui e aí você já percebe que realmente ela está diferente. E um ponto é que a gente já viu essa página aqui em outros momentos, em outros erros, nos outros vídeos, mas aqui nós estamos de fato dando nome a ela, mostrando que ela veio como novidade aqui, esse redesign no Laravel 9. Tá? Então você tem aqui a stack trace do erro, tá bom? Aqui abaixo, ó, você já vai ter as abas do request, a parte do app, o user, tá? Contexto, versões, né? Está aqui abaixo. Então, Laravel 9, o locale lá do app ele pegou, então está como inglês, né? Vamos resumir assim. A parte de configurações, se tem cache ou não, está dizendo que não aqui pra gente. O debug está como true, o env, local, a versão 8.1 no caso do PHP, tá bom? E aqui temos informações aqui das rotas, tá? Bastante informação que vai te ajudar a entender o contexto daquele erro para que você consiga resolver, tá? Entendendo todas as informações. Aqui a gente tem a parte de headers dessa requisição, tá bom? E, inclusive, aqui esse aqui é um ponto bem legal porque ele acaba mostrando para a gente o curl dessa requisição aqui para a gente, tá bom? Então, com todos os headers, o tipo do método utilizado, a nosso URL básico que aconteceu nesse acesso, tá bom? Então, tudo está listado aqui e aqui acima temos um curl com essas informações, tá? Isso aqui você pode utilizar para fazer debugs via terminal e assim por diante. Primeiramente, né, só voltando aqui acima, a gente tem stack, seria o stack trace do erro. O contexto são mais informações dentro desse erro, né, como a gente já acabou de ver, determinado aqui para gente. E claro que, dependendo do tipo de exception, dependendo do... Por exemplo, deixa eu vir aqui em Models, aqui em Restaurante. Vamos supor que...
Estou mudando aqui o nome da tabela propositalmente para o Model Restaurant, tá? Eu quero fazer aqui eu já tenho ele importado aqui acima, então eu posso fazer aqui um return vamos fazer essa query aqui pra gente, e aí, atualizando aqui, tá? A gente vai ter o erro, evidentemente, que eu mudei o nome da tabela, ela não vai existir, então a gente teve mais contexto aqui em cima do erro, inclusive nesse erro de banco, a gente teve a SQL que foi executada por baixo dos panos via o Eloquent. Aqui no caso, já pensando na época que o Ignition veio como página de erro do Laravel, ele, em determinadas operações ele vai tentar te indicar algo que pode ou não resolver o teu problema. Nesse caso aqui, a gente vai ter aqui, né, a tabela não foi encontrada, você quer rodar as migrations, então você pode clicar ali que ele executa isso para você, tá? Aqui você pode ir na doc, então na doc aqui, ó, basicamente, isso aqui é bem legal, só dar um zoom aqui. Ele me deu aqui como se eu tivesse uma notificação, né? E nesse caso, ele já entendeu o tipo do erro e ele entendeu que tu pode encontrar uma informação irrelevante na doc. Então ele já posicionou essa doc aqui. Se eu quiser ir, por exemplo, tá? Visualizar isso no Eloquent, encontrar o porquê desse problema. Bom, então ele já me deu um contexto, inclusive no link da documentação. Tá bom? Nós temos aqui também, que pelo menos eu não me lembro que tinha isso. Você tem aqui essa engrenagem, onde você pode dizer qual é o editor padrão. Já te explico por que tem essa questão do editor aqui, tá? Mas você pode escolher um editor padrão para ser aberto aqui. Você pode mudar aqui o tema para Light ou Dark. Estava Light, né? Mas basicamente já estava Light, mas ele indicou ali como Dark. Eu não entendi muito bem, mas se eu mudar aqui, ó, agora sim, tá bom? E aí, aqui no caso, você vai ter esses settings salvos no seu usuário local, no usuário do teu sistema, tá bom? Então, no arquivo .ignition.json. E aí aqui no caso, voltando aqui esse editor, nessa página de erro, você vai perceber que na parte aqui dos erros, né, na parte da stack trace, ele vai te mostrar o arquivo, a linha específica onde aconteceu o erro. Você vai ter esse editar aqui, e ele vai basicamente, ao você clicar, ele vai abrir para você o editor que você salvou ali na configuração, tá? Para que você possa editar essa linha, editar esse arquivo e assim por diante. Aqui no caso o erro veio de dentro de um arquivo do próprio Laravel, porque foi um erro já vindo da base via uma operação do próprio Eloquent. Então não teria por que eu, entendendo isso, entendendo o porquê do erro, editar algum arquivo do Laravel, tá bom? Aí, no caso, a Stack Trace vai me ajudar a entender. Aqui acima eu tenho uma tabela que não existe. Errei o nome da tabela. Vou lá e vou corrigir. Tá bom? Então, vamos só voltar aqui o que estava correto mesmo. Beleza. E aí, esse aqui é o primeiro ponto de novidade. Vou até remover isso aqui. Tá? Dessa mudança não é nenhuma mudança, é um redesign, uma melhoria nessa página de erro que já veio adicionada como novidade lá na versão 6 e agora sofre um redesign, uma melhoria, para que você consiga resolver os seus erros de formas mais rápidas e claras, dependendo ali das mensagens de erro. Então, outro ponto aqui que a gente teve de acréscimo, eu posso criar uma rota aqui só para a gente ter esse teste. Tá, vou criar uma rota blade aqui, vou colocar aqui uma arrow function e basicamente a gente vai ter aqui, né, illuminate, suporte, facades e a partir aqui do blade, só minimizar esse menu lateral aqui, nós vamos ter o método render, onde você vai poder, por exemplo, nesse método render já retornar uma string
que seria o conteúdo de uma view. Por exemplo, vou usar aqui um exemplo da própria doc. Então, poderia colocar olá e o nome do usuário, tá? Esse conteúdo normalmente viria dentro lá do arquivo de view, mas aqui você tem esse método que você pode, dependendo do contexto, da necessidade, já retornar esse conteúdo de string já nesse método aqui para você. E aí eu posso tranquilamente, como segundo parâmetro, passar aqui name tá bom? E aí, se a gente vier aqui no Chrome, eu vou aqui na rota Blade, tá? Ele já interpretou, pegou aquela string, entendeu o conteúdo, passeou, já fez o resultado pra gente aqui, tá? Então você tem essa possibilidade agora, usar o método render a partir dessa facade do Blade e dependendo da view, dependendo do contexto, você já pode passar string com os trechos dinâmicos para ser passeado aqui diretamente, sem ter que criar uma view e retornar isso e fazer todo aquele processo que a gente já conhece. Então você tem essa opção, tá? Aqui no Blade. Inclusive o Blade também ele já consegue renderizar componentes. Vou mostrar um exemplo de um componente aqui, e aí a gente vem fazer esse teste também do render do componente, tá bom? Então esse aqui é o outro ponto de novidade do Laravel 9, tá? Aqui na parte do Blade. Deixa eu só lembrar aqui. Na verdade, eu posso fazer pelo import aqui. Tá, então copiei aqui. Vou deixar só o Blade, eu vou deixar o import aqui, já que são exemplos bem pontuais. Posso tirar essa contrabarra do início aqui. Tá bom? Então você tem essa possibilidade aí a partir do Laravel 9, tá? Vem aqui, atualizar aqui, tudo certinho, funcionando pra gente, tá bom? Bom, a próxima novidade que a gente vai criar aqui, que a gente vai conhecer aqui é o seguinte. Eu vou gerar aqui um componente do Blade, tá? E vou chamar ele aqui de restaurante list, tá bom? Então, beleza, ele foi criado com sucesso. Vamos aqui, app, view, components. Nosso componente ele vai estar aqui. Lembrando que você tem várias formas de criar componentes ou trabalhar com esses componentes do Blade, que são os tag Blade Components, bom? E uma delas, em alguns momentos, até mostrei em outros vídeos, em outros momentos, não nesse de novidades, você pode criar apenas também a camada de view, tá? Que é um componente anônimo. Você pode ter esse componente que vai ter tanto o PHP quanto a camada de view. Você pode ter um componente que vai ter só o PHP e vai ter a view inline. Então você tem várias opções, tá bom? Mas aqui no caso, como o próprio componente aqui no render dele, ele já indica, ele tem a view dele salva em... Só minimizar aqui. Resources, views, components, tá? E nossa camada de view desse componente. Então posso, por exemplo, posso colocar aqui... Beleza. Pode fazer aqui só fazer aqui um dump mesmo, não quero me estender muito nesse ponto. Restaurante. All. Tá? E aí aqui no caso, esse restaurante eu posso criar aqui uma propriedade restaurante aqui e fazer aquilo de um jeito bem pontual. Posso dizer que esse restaurante ele é igual a restaurante. Eu posso deixar que o container de serviços me entregue a instância desse model. Então, models. Tá? E aí, para me usar isso tranquilamente, sem nenhum mistério, eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Eu posso vir aqui no welcome. Só para a gente ter um teste mesmo
rapidamente aqui. Criar aqui uma div wfull e um display block aqui para mim. E como tudo tag blade component, tá? Começa com x traço e o nome do componente. Então a gente colocou restaurant list, fica restaurant traço list. Então esse x aqui, esse x traço é uma forma de identificar esse componente. Inclusive eu vou deixar um link aqui onde eu falo mais sobre os tag blade components que vieram como novidade no Laravel 7. Tá bom? Que eu tô correndo um pouco, tá? Tentando trazer aqui o máximo de informações possíveis para você. E aí ali, o nosso componente ele está aqui, tá? Eu poderia agora, tá? Agora a gente tem um ponto bem simples, bem fácil da gente entender dentro aqui dos componentes, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenha aqui esse título, ele seja um slot, tá? Então eu vou printar aqui, tá? Se eu printar slot aqui, atualizar, você percebe que não quebra nada porque eu não declarei essa variável. Lembrando que essa variável slot, ela faz parte do próprio componente, tá bom? Mas esse slot eu posso tranquilamente passar como um conteúdo entre as tags do componente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, restaurantes no caso, que é o título, tá? Ele vai ser printado exatamente onde eu printei o slot. Tá? Então, ele vai estar aqui, ó, o conteúdo. Então, o slot, basicamente aqui, ele é um conteúdo que você consegue colocar entre as tags para que ele seja exibido em certos pontos da tua aplicação. Existe também a possibilidade de você colocar aqui dentro do componente, na camada de view, um slot nomeado. Então, por exemplo, eu poderia... vamos dizer que aqui eu quero chamar de title, tá? Esse slot, esse conteúdo que eu colocar como pensamento do slot. Se eu chegar aqui, agora sim, a gente vai ter um erro, que a variável title não foi definida. Então eu consigo fazer um slot para printar exatamente o conteúdo aqui nessa variável title. Dessa forma a gente chama de slot nomeado. Então eu posso colocar aqui o x-slot, vou dar um tab, deixa eu só apagar o T, dar um tab, e eu posso dar um name para ele. Então name, chamar aqui, né, restaurantes, tá? Eu vou continuar com esse, eu vou colocar aqui assim, ó, conteúdo, ok, só pra gente ter aqui, entender, para quem não entende ainda, entender essa diferença. Opa, aqui no caso, restaurantes vai aqui e name é o nome do slot, que é title. O que vai acontecer? Esse name aqui e o conteúdo que estiver nesse slot nomeado, ele vai ser printado exatamente onde eu printei, onde eu exibo a variável title, tá? Isso dentro do componente. Então, se eu vier aqui, vou atualizar, está aqui, ó, restaurantes. E aí, lembrando que o conteúdo que não é nomeado, ele vai automaticamente para essa variável slot. Por exemplo, eu posso colocar um parágrafo aqui, printar o slot normalmente, tá bom? Tá aqui. Então você tem essa possibilidade de ter um slot, que vai ser o conteúdo solto entre as tags do componente, ou você pode usar esse componente xSlot, passar um name para ele, que é um slot nomeado, e o conteúdo entre esse xSlot nomeado, ele vai ser colocado exatamente em uma variável dentro do componente ao qual você nomeou esse slot, tá bom? Como eu fiz com o title ali. Criei a variável title dentro do componente e chamei um slot nomeado de title para que fizesse esse bind. Tá? Bind aqui é uma forma de falar, tá? Para que ele possa colocar esse conteúdo para a gente ali. Então, o outro ponto aqui, tá? De novidade nesse ponto dos slots dentro do componente, é justamente um shortcut para esses slots nomeados. Então, eu posso colocar agora x-slot, title, por exemplo. Tá? Então, dessa maneira, o Laravel 9 já vai entender corretamente, tá? Atualizando aqui o nosso slot nomeado, tá bom? Então, vou até colocar aqui comentado, o que você faria x-slot name title, agora você vai ter esta forma, tá? Então,
Então, lembrando que esse aqui não é que substitui o outro, tá? Tanto é que a gente usou o nomeado do jeito que o era na versão 7 para cá, normalmente. Esse é um acréscimo que é um shortcut, é uma simplificação desses slots nomeados aqui pra gente, tá bom? Então, bem tranquilo, tá? Deixa eu só ver aqui. Provavelmente, deixa eu comentar isso aqui com o próprio Blade. Tá? Como eu comentei só com HTML, ele provavelmente renderizou, executou no back-end, e aí o segundo substituiu o primeiro, que não tinha nada, que eu coloquei o comentário do HTML, tá bom? Mas basicamente a gente tem aí essa novidade aqui no Laravel 9 sobre essa parte dos slots, que são conteúdos que vão entre as tags dos componentes Blade, dos tag Blade Components, tá? E aí você tem esse shortcut, essa forma mais simples de utilizar. Um outro ponto aqui, aproveitando que a gente tem um componente criado, é justamente você conseguir, voltando ali para o Blade, né, para onde eu mostrei o Blade, com a possibilidade de você ter um conteúdo de um template com as partes dinâmicas para ser renderizado diretamente, sem precisar chamar uma view extra, tá? Você também consegue, por exemplo, copiei aqui, colei aqui abaixo. Você consegue renderizar, tá? Render component. Você consegue renderizar um componente. Então, eu posso passar uma instância aqui do nosso restaurante list aqui pra gente. Eu posso fazer o import aqui acima, já aproveitando. Eu vou até copiar o namespace dele. Só pra gente agilizar. Tá bom? Então, você também já pode renderizar, tá, o componente. Então, vou aqui no Chrome, vou aqui em Blade, traço component. Deixa eu só ver como é que eu coloquei aqui a rota. Component no singular mesmo. Acessando aqui. Deixa eu só verificar porque que ele... faltou parênteses aqui do get, tá? Só voltando aqui. Beleza. Então, atualizando aqui. Tá? Então, a gente tem... O erro aqui já não tem a ver mais com a questão da rota ali. Já o erro do próprio componente, você percebe que ele tentou executar normalmente. E o nosso construtor, como ele tem uma dependência aqui do nosso restaurante, nesse caso, não foi resolvido pelo container, tá? Então, eu vou basicamente aqui, posso passar aqui um new restaurante aqui pra gente, tá? Então, voltando aqui, atualizar. E aí, já entrou lá dentro do nosso componente, tá? Lembrando que como eu tenho o title aqui, e ele espera um conteúdo dinâmico, eu posso, por exemplo, fazer tá? O mesmo eu vou fazer aqui com o slot, então, também. Tá bom? Lembrando que esses aqui são conteúdos passados via slot, então quando você chama o componente de fato via tags, como ele é chamado normalmente. Tá bom? Então aqui no caso, atualizando, nós temos aqui não informado o título, posso até colocar aqui nenhum conteúdo. Tá? Só dar uns espaços aqui para ficar melhor para visualizar. Tá bom? E aí você já consegue também renderizar, tá, esses componentes para você, tá bom? Então os restaurantes estão aqui, ó. Tá? Lembrando que eu fiz o dump ali do restaurante all, então só para a gente ter um conteúdo diferenciado aqui dentro do componente. Então, render component, tá? As dependências aqui é um ponto que eu realmente não imaginaria que ele iria reclamar com respeito a essas dependências do componente. Eu achei que ele resolveria nesse ponto, mas é até um
uma novidade e um ponto para a gente se atentar nesses momentos. Eu precisei eu mesmo entregar essa instância, tá, para o componente para que funcione corretamente, tá bom? Então a gente tem já aqui algumas novidades apresentadas, tá? Algumas delas estão interligadas porque eu precisei criar um componente para mostrar esse render component do Blade, tá bom? Para que a gente entenda aqui e conheça mais das novidades do Laravel 9. Um outro ponto aqui, tá? Alguns pontos eu vou abrir a própria parte de releases mesmo, mas um outro ponto aqui que normalmente a gente teve no Laravel 8, que foi a parte de paginação, tá? Onde a gente tinha a paginação padrão até a versão 7 era feita a interface dela, o estilo dela era feito com Twitter Bootstrap, e na versão 8 passou a ser por padrão com Tailwind. E aí você, caso quisesse usar Bootstrap, teria que habilitar isso lá no App Service Provider para fazer aquele paginator, o if Bootstrap, que era um método, tá? Hoje você tem mais um método para a questão do Bootstrap, que é o caso de você querer utilizar o estilo com o Bootstrap 5 mais atualizado. Então você vai ter agora um método chamado, vamos só aqui só para me colocar, apesar de não vou mostrar ele visualmente, mas acredito que é um ponto bem simples, bem tranquilo. Você viria aqui no App Service Provider e basicamente colocaria aqui o paginator, o if Bootstrap, tá? Para que a renderização do seu paginador, da parte de navegação da paginação, ela viesse com o estilo do Bootstrap e não com o padrão a partir do 8, que é usando o Tailwind. Aqui na versão 9, você tem um método chamado o if Bootstrap 5 para habilitar o uso, tá? Então, do Bootstrap 5, tá? Então ele habilita o uso pelo paginador do Bootstrap 5. E aí esse paginator, ele vem aqui de Illuminate Pagination Paginator, tá bom? Então você tem aí esse novo método para usar o paginador, a navegação da paginação, usando o Bootstrap 5 para a parte de estilização dele. Tá bom? Então, esse aqui é um ponto bem interessante, bem simples também, como os outros momentos aqui dessas novidades. E aí, só para a gente concluir, eu vou pegar aqui o link dessas duas diretivas que a gente teve, que vai simplificar bastante alguns pontos aqui, tá? Então, vim aqui para a parte de release, onde eu mostrei para você lá no começo da série. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui ao final desse vídeo a playlist, tá? Com os outros vídeos. Na versão 9, a gente teve a adição aqui desses dois. São diretivas bem convenientes, né? De conveniência mesmo, que é o checked e o selected. Então isso aqui você já deve imaginar o quanto vai simplificar aí a utilização dessas diretivas para os seus inputs no formulário. Então, por exemplo, do checked, normalmente você faria verificaria se o usuário está ativo para fazer o checked naquele input do ativo, ou faria um if para fazer se ele não estiver ativo, para fazer o checked no checkbox que representa o não ativo, ou ter só um checkbox mesmo, como é o caso aqui, e só checar se ele for ativo, por exemplo, tá? Então você colocaria um if e assim por diante. Nesse caso aqui, ele vai sempre verificar se o que você informar para ele, no quesito de condicional, se ele vai retornar true ou false para fazer o checked. Então isso simplifica bastante. Você só precisa passar a condição esperada. Então, por exemplo, aqui no caso ele usa um old combinado ali. Se eu tiver um valor no old, ele exibe. Se não tiver, ele vai pegar do user active por default. E aí, se esse usuário for ativo, ele automaticamente o checked retorna true, verificando isso em cima da condição que você informou. Se ele não for, aí no caso, ele não vai marcar, né? Porque ele vai retornar false e assim por diante. Então, isso está resumido em uma diretiva que simplifica muito as views, aquela camadinha do HTML dos inputs, onde você colocaria os ifs. O selected, o mesmo pensamento, tá? Só que aí no caso, lembrando que o selected ele é aplicado ali para selects
ou drop-down lists, tá bom? Então, aqui no caso, ele já mudou um pouco o check. Então, ele verifica aqui, ó, se o valor digitado anteriormente era igual à versão, ou seja, se você selecionou no formulário em um momento uma certa opção e aí você foi barrado por validação, quando voltar, o load vai trazer aquilo que você selecionou. Ele vai verificar se o que você selecionou é igual àquela linha da lista vinda de um banco, por exemplo, dos dados para popular aquele select, se bate com o que você escolheu anteriormente, para que ele já volte de uma validação, por exemplo, com aquilo selecionado para você. Aí, no caso, você teria que fazer um if, toda aquela condicional, exibir true ou false em cima disso. Aqui, você já tem bem simplificado, tá? Essa diretiva resumindo essa lógica de exibir true ou false para os testes, para exibir um selected ou um checked. No caso do checked, eu tenho a diretiva @checked, do select, eu tenho a diretiva @selected, tá bom? Então, duas conveniências para facilitar a escrita de condicionais para esses pontos e simplificar mais ainda a escrita e a complexidade desses inputs para que a gente chegue nesse resultado comentado. Tá bom? Então é isso. Espero que tenha curtido. Espero que essas novidades que a gente trouxe no amontoado tenha trazido mais insights para você sobre o Laravel. E, claro, se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar um like aqui abaixo. Se você gostou dessas novidades ou se você quiser comentar sobre as novidades em geral, use aí os comentários abaixo. Qualquer dúvida extra, use a área de comentários. E, caso você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para receber os futuros materiais aqui do canal da Code Experts. Tá bom? Então, forte abraço, sucesso! E até mais.